Você aí, você já foi a marmita de alguém? Eu nem sabia que isso existia. E aí eu vi as pessoas problematizando sobre isso enquanto eu estava na internet, pesquisando sobre marmita de verdade. Olha a diferença das prioridades de problemas de um homem que mora sozinho, adulto, e de vocês jovens. Eu realmente queria alguém marmita, dicas de marmita. Já achei até um bom aplicativo sobre isso, mas eu queria mais opções para saber se o aplicativo que eu tenho usado é bom ou não. E aí eu descobri que as pessoas são marmitas de outras pessoas. Não sabia. Estou sabendo agora. E eu vou responder perguntas de vocês. Bora, meu povo! Se vocês puderem curtir isso daqui para me ajudar, eu agradeço muito. Não vou ficar fazendo muito spam, não. Começando aqui com o Winnie Shields. Cara, os seus nomes são bons demais. É Winnie, W-I-N-I-X-I-U-Z. Winnie Shields. Se fosse ao contrário, seria Zuichinil. Barça tem chances reais de vencer esta Champions passando em primeiro do grupo? Seria uma grande surpresa para o próprio Barcelona. O Barça tem a expectativa esportiva e econômica de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões. Eu acho que se chegar nas quartas de final e fizer um papel decente contra o Bayern, contra o Real Madrid, contra o Manchester City, contra o Arsenal, tá ok. Se tomar uma porrada, uma vez que chegue, se tomar uma porrada, crise, reflexões, que esse time na Europa não aguenta, papapá. Mas o objetivo desta temporada é chegar às quartas de final. Agora, uma vez estando lá, tentar passar, né? Veremos. Eu não acredito, tá? Que é time para ganhar a Liga dos Campeões, não. Acredito que é time hoje para ver quem pega nas oitavas e a partir daí ver se dá para passar. Porque só veio os Alavés, os Raios Valecanos, Shakhtar, problema que tem dado para esse time. Patrick Cabiesse. Botafogo no Brasileirão foi a maior pipocada na história do futebol? Eu não gosto do termo pipocada, mas quem sou eu neste momento para falar qualquer coisa? Foi. Fred Beckler explicam, tem um episódio na terça-feira sobre isso, sobre o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, sobre a diferença do equilíbrio e o porquê do Campeonato Brasileiro para as outras ligas europeias. Não vou dar muito spoiler aqui, mas já digo que sim. Tecnicamente, se o Botafogo de fato perder, ninguém perdeu uma liga com 13 pontos de vantagem nas principais ligas do mundo. A gente vai explicar melhor isso terça-feira, 11 horas, no YouTube da TNT. Sobre o Botafogo, meu povo, eu acho que vai ter mais perguntas, mas hoje tem muita pergunta sobre futebol brasileiro, tá? Sobre Cruzeiro, Botafogo, enfim, acho que vale a pena mesmo, porque a gente está no final de um campeonato brasileiro muito bom. Eu tenho um pouco assim de consciência limpa, entre aspas, porque durante todo o ano eu falei que o campeonato era muito bom, é muito imprevisível, é muito equilibrado, tanto aqui como no aplicativo do Cruzeiro, na coluna que eu tenho do Cruzeiro Visto de Fora, eu sempre falei dessas questões do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não era tão bom como a gente viu no primeiro turno. Eu acho que mentalmente eles estavam encantados e super confiantes, e eles não são tão ruins como a gente está vendo agora também. Existe um meio do caminho entre essas duas coisas que o Botafogo nunca achou. Ou ele fez um primeiro turno absolutamente encantado, porque o time não tinha chegado nem a semifinais do Campeonato Carioca, né, se eu não estou enganado. E depois desse primeiro turno encantado, o Tiquinho se machucou, o técnico foi embora e tal, o time foi perdendo o encanto, não conseguiu se segurar e faz um dos piores segundo turnos que a gente já viu. Então, o mental manda muito no futebol. E eu acho que isso é bom na hora da gente for chamar um jogador de bagre, que não serve para nada e tal, pensar que às vezes o cara não é ruim, ele tá no mau momento. E ao mesmo tempo que a gente fala que esse cara é craque, não sei o quê, às vezes ele não é tão bom daquele jeito, ele também está num bom momento simplesmente. Existe um equilíbrio que eu acho que com o tempo a gente vê de jogadores, de clubes, de tudo. O Botafogo viveu céu e inferno nesse Campeonato Brasileiro. E acho que estão sendo exagerados os adjetivos, como talvez fossem exagerados antes também. Porque se é o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, os times que já tinham mostrado ser bons e que perde essa vantagem, eu acho que seria mais pipocada, tá, entre aspas, do que a do Botafogo, porque esse time não era para estar ali. Uma vez que estava, não podia ter acontecido o que aconteceu. Mas é mais normal que essa montanha-russa aconteça com um time irregular do que os outros que já mostraram uma regularidade que o Botafogo não tinha mostrado. Guizin X03.
Já pode dizer que o Cruzeiro não cai, contando com a boa sequência e a má fase do Botafogo? Não dá para dizer não. Cara, porque qualquer coisa pode acontecer. O normal, pela fase do Botafogo e tal, é o Cruzeiro raspar algum pontinho no Rio de Janeiro. E eu acho que um ponto talvez dê. Mas também pode ser que o Botafogo, que está tão irregular, que se encontre. Esse time chegou a fazer 3 no Palmeiras, chegou a fazer 3 no Grêmio. Que esse time de uma hora para outra se encontre e que ganhe do Cruzeiro. O Cruzeiro é regular. O Cruzeiro tem boa defesa, tem boa organização, tem mau ataque. Bola não entra. Contra o Atlético Paranaense foi um absurdo, cara. Foram 26 chutes, foram 6 chances claras, foi um pênalti perdido. O time se organiza bem, pressiona bem, rouba bem a bola, constrói bem, boas ultrapassagens, boa dinâmica, bom ritmo de jogo e a bola não entra. Então, com 45 eu acho que não vai dar, porque com 45 uma vitória o Vasco pega o Cruzeiro e passa em número de vitórias. O Santos passa porque chega a 46. O Bahia precisa de uma vitória e um empate. Eu acho que o Bahia vai ganhar do América Mineiro e eu acho que o Bahia pode empatar com o Atlético na última rodada. Não quero imaginar que os jogadores do Atlético vão ser pouco profissionais e uma vez que o Palmeiras já pode estar ganhando do Cruzeiro, que o título já possa estar muito difícil, que eles vão facilitar as coisas para o Bahia. Mas eu acho que o Bahia vai querer comer a bola contra o Atlético e o Atlético pode estar com os braços mais baixos dependendo do que estiver acontecendo no outro jogo, o que eu acho normal. Então eu acho que não dá para contar com o Bahia, Cruzeiro com 45 pontos, e o Vasco, uma vitória em 2 jogos, chega. O Cruzeiro, se tivesse ganhado o Atlético Paranaense, estava fora, e um pontinho a mais dá. E não dá para contar com esse pontinho contra o Palmeiras. Ou seja, é jogar um jogo contra o Botafogo, que eu acho que talvez o Cruzeiro tenha 30% de chance, o empate tenha 30% de chance e o Botafogo tenha 40%. 60% dos resultados dá Cruzeiro. Agora, 60% é meio que jogar uma moeda para cima, né? 60% é quase 50%. Então, eu acho que ainda está bem, bem aberta a situação do Cruzeiro no campeonato. Tem uma aqui do Matheus Henrique RC. Cruzeiro e Grêmio subiram ano passado. Um classificou para a Liberta, o outro briga para não cair. Explique. Um teve grana o suficiente, entre outras coisas, Matheus Henrique, para contratar Luiz Soares. E o outro não. Quantos gols tem o Luiz Soares no campeonato? Deve ter 15 gols? Deixa eu ver aqui. Se o Cruzeiro tivesse um atacante que deu os gols pro Cruzeiro que o Soares deu pro Grêmio, tô entrando aqui para ver rapidinho. Soares tem 14 gols no campeonato. Se o Cruzeiro tivesse um centroavante que fizesse 14 gols, estaria brigando ali, tá? Assim, o Gilberto tem 3. Você imagina que o Gilberto tivesse feito 11 gols a mais. Que esses 11 gols tivesse dado 4 vitórias para o Cruzeiro. Os outros 7 gols tenham sido gols de já tá ganhando, gol que ia perder de 2x0, perdeu de 2x1, mas que o 0x0, o 1x1 de ontem teria dado 2 pontos a mais. E que o 0x0 contra o Botafogo no primeiro turno, mais 2 pontos. Que tivesse dado mais 9 pontos para o Cruzeiro. Tem 45, teria 54. Não estaria brigando, né? 54 pontos, o Cruzeiro estaria mais ou menos ali no meio, mas estaria por ali. Isso para falar a diferença de um jogador. Então a diferença de Cruzeiro para Grêmio, com 54 pontos, o Cruzeiro teria... seria o oitavo colocado. Teria o oitavo colocado na frente do Atlético Paranaense. Se tivesse um atacante que tivesse entregado muitos gols, o Cruzeiro estaria ali, brigando pelo 6º lugar ainda do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio teve grana. O buraco que o Grêmio caiu quando foi rebaixado não foi tão fundo como o buraco que o Cruzeiro caiu. O Cruzeiro caiu no maior buraco que um time grande brasileiro já caiu. Foi o que mais demorou para voltar, porque o buraco era sem fim. Caiu no ano de pandemia. Então, primeiro ano ainda, que é quando os times tentam voltar, não tinha torcida, não tinha arrecadação. Cara, foi horrível a queda do Cruzeiro. A queda do Cruzeiro foi pior que as outras quedas. Então, Matheus Henrique RC, nem toda queda é igual e nem toda subida é igual. Esses são alguns dos motivos, né? O Grêmio teve muito mais grana para se reforçar na primeira divisão do que o Cruzeiro teve quando subiu. E ainda assim, um jogador faz toda a diferença. O Caio Pinheiro. Vejo os jogos do Barça e parece que o meio-campo está cada vez pior. Seria terra arrasada? De jeito nenhum, Caio. Terra arrasada em novembro, cara. Em dezembro agora? De jeito nenhum. Gundogan, Pedri e De Jong jogaram 3 jogos juntos. 2 em agosto e 1 jogo agora. Muita coisa para melhorar.
melhorar o desempenho, o desenvolvimento do jogo, a proteção da defesa, a velocidade da circulação da bola, como se entrega a bola para os jogadores de lado de campo, tudo isso tem que melhorar. Daí essa terra arrasada é um exagero grande. Esses três, tem 3 jogos na temporada. 2, 3 meses atrás e 1 jogo agora. Então tem muita coisa para melhorar. Terra arrasada de jeito nenhum. Cauã Panotin. A ausência de 9 no Brasil é parecido com o da Alemanha? Já falei algumas vezes, eu acho que um dos motivos da seleção da Alemanha ter tido tantos fracassos nos últimos anos é porque é um time que às vezes tem uma boa estrutura e não tem ninguém para concluir, né? O grande 9 do futebol alemão na última década era um polonês, o Lewandowski, e desde Miroslav Klose que a Alemanha não tem um camisa 9. Miroslav Klose era o atacante da Alemanha na Copa de 2002. 2006, 2010 outros, 2014 já era meio que Thomas Müller e tal, já jogava de uma forma diferente, então há muito tempo falta. Acho que para o Brasil não é isso não. O Brasil tem 9 melhores que os da Alemanha, inclusive. O Brasil falta... Bom, o Brasil primeiro que assim, as últimas 2 Copas a Alemanha não passou da primeira fase, o Brasil chegou até as quartas de final. Este ano do Brasil, gente, é para baixar um pouco o suflê, sabe, assim. Este ano da seleção brasileira foi um tanto de amistoso com o técnico interino. Chegou o Fernando Diniz, perdeu o Neymar, depois perdeu o Vini Júnior, fez convocações ainda tateando para entender, dividindo atenções com o Fluminense. Então, a Alemanha, desde 2014 que ela foi campeã da Copa. Aí em 2016 ela chegou na final da Euro. Chegou na final, não, foi França e Portugal. Chegou na semifinal da Euro. De lá para cá, são 7 anos da Alemanha mal. De 2016 até aqui mal. O Brasil não está esse período, assim, então não é minimamente comparável com o que está se passando com a Alemanha. E eu acho que 2023 do Brasil tem que ser levado com mais calma e menos fim do mundo de um ano absoluto de transição, mudança de técnico, com muitos amistosos e tal. Isaac Gordinho. Nem é Isaac, é Isa. Isa Gordinho. Deixa eu ver se é. Isa, nem parece, mas tá ok. Olá, meu Champions League. Diga pra mim, o que mudou no Campeonato Espanhol para sairmos de quase nada de gols para festival de gols essa temporada? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Isa. Gordinho, deve ser sobrenome. É difícil explicar o motivo para ter mudado. Acho que tem time se soltando mais, né? O Girona mais confiante se soltando mais, o Atlético de Madrid a mesma coisa, dando passo à frente. A Real Sociedad também é um time mais, não mais ofensivo, mas acho que é um time mais pronto do que na última temporada. Então, alguns motivos tem, assim, alguns times pontuais, mas eu acho que era difícil piorar a ausência de gols do Campeonato Espanhol. A gente teve uma rodada em que todos os times marcaram, isso não acontecia há muito tempo. Todos os jogos tiveram gols. Foi uma rodada que foi concluída agora, acho que com Mallorca, Cádiz, alguma coisa assim. Tem times como o Las Palmas, por exemplo, que é um time menor, que se dispõe a jogar futebol, não só a se defender e bola pra frente, ver o que acontece. La Liga esse ano tá bem legal, tá? Isso, assim, ainda tem o Betis, o Atlético de Bilbao, então tem bons times, bons jogos. La Liga está muito diferente do que 1 ou 2 temporadas atrás, que realmente eram jogos muito ruins de ver. Essa temporada eu gosto de ver o Atlético, o Girona, a Real Sociedad fora, Barcelona e Real Madrid. Ainda tem pelo menos Betis e Atlético de Bilbao que vale a pena ver também. Kainan Almeida. Qual a principal atitude o Cruzeiro tem que tomar caso permaneça na Série A? Contratar um atacante. Eu acho que as críticas que são feitas ao Cruzeiro, tudo bem que o Ronaldo podia ter feito alguma coisa diferente, que a comissão técnica e que não sei o quê, mas, cara, a pelotita tem que entrar. O Cruzeiro jogou bem muitos jogos do campeonato. O Cruzeiro tem muito menos pontos do que os jogos que ele fez. Assim, os jogos deveriam ter dado muito mais pontos ao Cruzeiro. O que eu acho que é jogar bem? É criar mais do que seu adversário, é levar o jogo para onde você quer, permitir poucas chances de gols do adversário, que tenha o ritmo que você quer, que você deixe seus jogadores confortáveis em campo para fazer as funções. Eu acho que o Cruzeiro faz tudo isso. Muitos jogos têm o ritmo que o Cruzeiro quer, o Cruzeiro gera mais que os adversários geram pouco contra o Cruzeiro, e o time empata 0-0, empata 1-1, ganha 1-0, perde 1-0. Deveria ter muito mais vitórias, e vitórias muito mais folgadas, algumas delas, pelo tanto que cria. Então, com melhores atacantes, se eu
fizesse parte da diretoria do ataque, se eu pudesse eu mudaria boa parte para a temporada que vem, seria a atitude. De resto, Rafael Cabral fez um bom ano, os laterais do Cruzeiro são muito bons, o Nery está acabando muito bem o ano, o Lucas Silva é muito bom, tem aparecendo Kaique, Japa, Ian Lucas, tem bons garotos aparecendo, e aí Matheus Pereira está terminando bem a temporada, e daí para frente repensar boa parte do elenco, mas basicamente mexendo no setor ofensivo. Caio Shinji. Oi, Beckler. Você acha que o Frank de Jong atingiu o que era esperado em 2019 quando ele saiu do Ajax? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda se esperava que ele fosse um jogador que dominasse mais o meio-campo do que ele domina, que mudasse o ritmo, a cara do Barcelona. Isso eu acho que não aconteceu. Talvez se esperasse que ele fosse preparado para ser o 5 no lugar do Busquets, isso aparenta que ele não vai ser. O Frank de Jong com um jogador ao lado dele, ele meio que um volante lateralizado assim, né? Quando joga com dois na base da jogada, como os comentaristas gostam de dizer. Acho que ele vai bem melhor do que como um 5, como um jogador, ele sozinho à frente dos zagueiros. Em alguns momentos, em alguns tramos de temporada ele vai muito bem, em outros ele tem menor influência. Eu achava que ele teria uma influência mais direta, que a gente falava, o Barcelona hoje não conseguiu jogar assim porque não tinha o De Jong. Acho que isso nem sempre acontece, nem sempre ele é influente de como o Barcelona joga. E eu acho que era isso que se esperava dele. Então, acho que é muito bom, é excelente jogador, mas se tinha a esperança de que o time jogaria ao ritmo dele. Isso nem sempre, algumas vezes sim, mas nem sempre acontece. Tem uma aqui do Rodrigo 92390, que aconteceu com o Botafogo, o principal motivo foi o técnico que saiu. Expliquei, acho que já Botafogo no início, já respondido sobre o tema. Morbis. _. Se você não fosse jornalista esportivo, teria trilhado qual caminho profissional? Eu teria feito educação física para trabalhar com futebol. Hoje eu não sei se eu faria de novo, tá? Mas assim, respondendo, quando eu tinha 17, 18 anos, se eu não tivesse feito jornalismo, era o caminho que eu teria seguido. Era um pouco de dúvida que eu tive por algum tempo na minha adolescência se eu faria jornalismo ou educação física para trabalhar depois aí dentro de algum clube, ter alguma função dentro de um clube de futebol. Hoje, eu gostaria de novo de trabalhar com futebol. Eu acho que se eu não fizesse uma faculdade de jornalismo, eu ia buscar faculdades ou cursos de análise de desempenho, de scout, de alguma coisa assim, para observar futebol também e poder agregar dentro de algum clube, de alguma empresa, dessa forma. Mas naquela época nem existiam esses cursos, essa capacitação. Então eu teria feito educação física. Filipinho 1273. Como é o processo de gravação do Fred Beckler Explicam? A gente tem um grupo com outros produtores, principalmente o André Salgado, vulgo Pseudo. Alguém perguntou por que o Pseudo é chamado de Pseudo? Porque ele mesmo tem um perfil já há bastante tempo no Twitter que chama Pseudo Jornalista. E acho que ele já está quase se formando, já se formou, então ele já não é um pseudo, de fato ele já é um jornalista. E ele é muito bom. Outro dia eu vi ele falando inglês muito bom, bem inclusive. Entrou propaganda aí? Sempre que tem uma pausa entra propaganda, não sei o que escolho não. Então ele é o nosso produtor principal do programa, ele sugere pautas, eu e Fred também sugerimos. O que a gente acha que vale para o programa, se aquela semana tem algum tema que é melhor. De vez em quando a gente já tem um tema praticamente escolhido, acontece alguma coisa, a gente decide mudar porque tem um tema mais forte. E aí, eu e Fred, a gente decide quem pega o roteiro para fazer aquela semana. Às vezes é uma semana que eu tô mais ferrado, às vezes que ele tá mais ferrado, então um pega para ajudar. Essa semana, o Fred viajou para Turquia, fez 2 prévias, 2 jogos, chegou em casa quinta-feira, hoje fez prévia ainda do Manchester City. Eu falei, não, deixa comigo, eu preparo. Tem outras semanas que ele prepara o roteiro, um manda o roteiro pro outro umas horinhas antes para incrementar alguma coisa, fala, eu quero acrescentar isso, vai lá e acrescenta algumas coisas no roteiro. A gente marca um horário e faz a gravação. Eu gravo numa câmera, Fred grava na câmera dele, mandamos os arquivos para a TV edita e pós-produz, né? Que é inserir alguma imagem, inserir algum vídeo, inserir outros elementos. Então, é assim que funciona. É muito legal. Eu gosto muito do programa, tá? Acho que tem bom ritmo, bom conteúdo, bom humor no programa. Eu gosto bastante de fazer esse programa com o Fred. Redu Silva. Por que você acha que o futebol brasileiro é tão inconstante e imprevisível? Assista o próximo Fred e Beckler Explicam. Cara, basicamente equilíbrio econômico. A partir do momento que a gente está vendo Flamengo e Palmeiras, e um pouco do Atlético Mineiro também,
se desequilibrarem de forma econômica, estarem muito bem estruturados, organizados, usando muito bem o dinheiro, captando cada vez mais dinheiro, esses clubes estão se descolando dos outros. Não acho que vai chegar minimamente a ser o que é a Espanha, o que é na Inglaterra e tal. Porque eu acho que tem mais equilíbrio e mais imprevisibilidade. Mas o que faz ser tão inconstante é a imprevisibilidade. E o que faz ser tão imprevisível é a inconstância, para usar os termos que você usou aqui, Edu. Redu. Mas, de fato, o Fred Beckler explica a sua pergunta não motivou o programa, porque a gente já tinha coincidentemente decidido o programa antes, mas é uma das perguntas que a gente responde, e aí sim, por conta da sua pergunta, no roteiro eu montei. Então está lá no programa de terça-feira, que vai sair na terça-feira. Terça passada a gente fez sobre o 9 da seleção, o problema do camisa 9 da seleção. O próximo programa será sobre o equilíbrio do futebol brasileiro. Ó, tem aqui uma que muita gente fez. Eu selecionei a do Valent Scott. Ronald Araújo no Bayern. Quais as possibilidades disso acontecer? O Araújo acabou de renovar, tem uma multa muito alta, é um dos capitães do Barcelona e é um jogador extremamente querido por aqui. Então, por tudo isso, acho muito difícil que ele saia. Outra coisa é que, por ainda ser jovem e tal, ele é muito valorizado. O Bayern de Munique recentemente pagou muito dinheiro em zagueiros. Pagou muito no De Ligt, já tinha pagado muito dinheiro antes no Lucas Hernandes, pagou mais de 80 milhões de euros em cada um desses. No Upamecano não pagou tanto, porque a multa para sair do Leipzig era mais baixa. E também pagou a multa para tirar o Kim Min-jae do Napoli, era em torno de 50 milhões de euros. Mas o Bayern é um clube que gasta grana em defensores. Por tudo isso que eu falei, eu acho difícil que o Ronald Araújo saia. E eu acho que ele também não tem intenções de sair. Só que se o Bayern chegar com 100 milhões, com mais de 100 milhões, pode ser que o Barcelona considere, porque o Barcelona tem bons zagueiros. Tem o Christensen, tem o Koundé, tem o Nigo Martínez, que é mais velho, é menos experimentado em nível internacional, né? Jogou muito só que dentro do futebol espanhol, mas tem o fato de ser um zagueiro canhoto que o ajuda muito. Então o Ronald Araújo é disparado o melhor zagueiro do Barcelona, para mim é um dos 3 melhores zagueiros do mundo, aí de uma temporada para cá pelo menos. E se chegar uma proposta de mais de 100 milhões pela urgência econômica do Barça e por ser uma posição relativamente coberta, pode ser que o Barcelona, imagino eu, possa parar para pensar. Mas aí tem também o fato do jogador. Se no final das contas o jogador não quiser sair, eu acho que ele é muito feliz aqui. Não é fácil decidir sair de Barcelona para ir para Munique. A dinâmica das cidades é bem diferente. Então também dependeria do jogador. Di Marcelo, _11. Será que vale a pena sacrificar o desenvolvimento do Baldé? É Baldé, tá, gente? Não é Balde. Eu sei que você escreveu Baldé aqui, Di Marcelo. Para acomodar o Cancelo? Di Marcelo, se o Baldé estivesse jogando muito bem, e você simplesmente, porque o Cancelo é um cara que aceita menos, jogar pouco ou ficar no banco de reservas e tal, eu acho que não valeria. Até porque o Baldé dá a famosa profundidade, né? Ele vai pro fundo, coisa que o Cancelo inclusive fez no gol contra o Porto. Como é um canhoto e é muito rápido, ele faz mais do que o Cancelo. Acontece que o Baldé está jogando muito mal. O Baldé voltou mal para essa temporada. Quando o Xavi fala sobre vontade de ganhar, fome, que ganhou ano passado, que quer ganhar mais, eu imagino que para um dos jogadores que ele fala é o Baldé. Ele falou isso essa semana e já tinha dito antes, né? Os jogadores do Barcelona ganharam a Liga Espanhola na temporada passada, então algum deles já estão meio satisfeitos e tal, mas tem que querer ganhar mais e mais. E que o difícil no esporte é depois que você ganha, você continuar ganhando. Se você for ver, o Ronald Araújo manteve o nível. Christensen também. Koundé melhorou da temporada passada para essa. Ter Stegen, mesmo nível. Frank de Jong, muito tempo machucado, mas quando estava jogando bem. Pedri, praticamente sem avaliação porque estava machucado. Gavi, com a mesma energia de sempre. O Rafinha, temporada acidentada, né? Foi expulso, suspensão, depois lesão. Então, também, assim, sem muita avaliação. Lewandowski está mal, pior do que na temporada passada, bem pior. Mas eu duvido muito que o Lewandowski seja o cara que, um desses caras contentes por ter sido campeão espanhol. Me parece que o problema do Levo é outro. Ferran Torres está melhor. Agora é o tal do Tubarão e tal. Então, se a gente for ver, sobram poucos jogadores para quem o recado do Xavi pode ter sido dado. Acho que um deles talvez seja o Baldé, que começou mal a temporada. Então, jogar com 3 zagueiros eu acho que vale, que tem que dar mais segurança defensiva para o time, como na temporada passada. Nessa temporada, mesmo com 3 zagueiros, você tem mais gente para atacar, porque tem o Cancelo que
que conduz muito bem, e você está tendo o João Félix no lugar do Gavi, então você tem um atacante a mais, então o time pode ser mais ofensivo, mesmo com 3 zagueiros, igual na temporada passada, e se defender mais ou menos igual na temporada passada. E o Baldé está jogando mal, então acho que vale a pena se manter o Cancelo por ali. Gusta Martins. Vou tomar uma aguinha aqui. Você se considera privilegiado devido à sua base familiar, o famoso boy? Considero. Eu sempre fui assim, classe média. Quando eu era mais novinho, os meus pais casaram com 19 anos e meu irmão nasceu quando eles tinham 19. Eu nasci quando meus pais tinham 22 e a minha irmã nasceu quando eles tinham 29. Então, assim, meu pai teve que conciliar a faculdade dele, pagar 2 escolas particulares, depois 3 escolas particulares. A minha mãe teve que abrir mão da carreira para ser dona de casa. Então, o início da família foi conturbado. Era classe média, como muitas classes médias no Brasil dos anos 90. Mas, por exemplo, eu sempre estudei em escola particular. Homem, branco, essas coisas é muito mais fácil, né, do que para quem é preto, para quem é mulher. É evidente que é muito mais fácil. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu fiz 2 estágios ao mesmo tempo. Um era de graça, era um estágio voluntário que a gente chamava, e o outro eu recebia tipo meio salário mínimo. E queria sair, queria final de semana e tal, então meu pai deu um carro para mim e pro meu irmão pra gente dividir um carro. Então eu usava o carro de manhã, meu irmão de noite para minha faculdade, depois para a faculdade dele. Meu pai pagava gasolina, então, pô, quem é que muita gente não teve esse tipo de oportunidade que eu tive? Então, extremamente privilegiado, extremamente. Isso me ajudou muito. Eu acho que um dos motivos de eu ter estado aqui é que eu passei na frente na fila de muita gente. É assim, né? Pô, quando você tem segurança financeira, quando você tem facilidade de chegar aqui e ali, quando você tem menos estresse, porque você pode arriscar. Eu podia arriscar fazer estágio voluntário, eu podia arriscar fazer estágio para ganhar pouco, porque em casa não me faltava nada, já era uma situação financeira bem melhor na minha família nesse momento. Então, sem nenhuma dúvida, Gusta Martins, eu fui bastante privilegiado. Tem os fatos sociais, né, de ser branco e de ser homem, e de não ser homossexual, porque acho que tudo isso gera preconceito na hora de contratar, de dar oportunidades. Por exemplo, me alongando um pouquinho mais, eu fiz estágio na Rádio Inconfidência. Eu apresentava programa, 6 vezes por semana apresentava um programa, primeiras esportivas, Esporte Bom Dia, Esporte Bom Dia. Aí eu fazia reportagem, comentário, fazia de tudo na Rádio Confidência, porque eu tive um chefe, o José Augusto Toscano, que me deu todas as oportunidades possíveis. E me ensinou muito. Eu sou um dos profissionais e uma das pessoas que eu sou mais grato na minha vida. E o Toscano recentemente foi num podcast, o Bora Pra Resenha, e falou que tinha um diretor da rádio que queria que ele me demitisse enquanto estagiário porque eu tinha voz de viado. Eu nem sabia. Eu nem acho que eu tenho voz de viado. Nem acho que viado tem uma voz. Enfim. Mas eu entendo que talvez você ligue uma voz menos grave, uma voz masculina mais aguda, à homossexualidade, né? Eu sei que isso acontece. Então, se eu de fato fosse homossexual, se eu de fato tivesse trejeitos, se eu de fato tivesse a voz mais assim, mais assado, que isso poderia ter me fechado portas, que isso poderia ter feito com que o diretor não tivesse aceitado o que o Toscano falou, que é não vou demitir. Então eu fiquei mais tempo na rádio, eu mostrei mais serviço, eu fiz mais contatos e no final das contas eu consegui sair da Inconfidência depois para ir para outro lugar e outro lugar. Então o fato até de não ser homossexual te torna privilegiado. E me tornou privilegiado. Eu tenho certeza. O fato de ser homem, branco e heterossexual ajuda muito. E além de tudo, minha família ainda teve uma ascensão econômica que me possibilitou ter o início de carreira e tal, completamente tranquilo, porque se desse errado tinha casa de papai e de mamãe para ficar, para comer e dormir bem. Sou bastante privilegiado, sim. Tomara que mais gente tenha oportunidades de ascenderem na vida e de conseguirem tudo que elas quiserem. Rafa Costa PB. Quando teremos o Beckler em um episódio do Choque de Cultura? Choque de Cultura é complicado porque eles falam sobre cinema numa capacidade de análise que eu não tenho. Falam muito bem, são pilotos extremamente culturizados, mas são bons demais, são bons demais. Eric Matos 14. Qual a maior dificuldade do assessor de imprensa?
Falando de um pouco mais do assessor de imprensa do meio que eu convivo, né, assessor de imprensa esportivo, em clubes de futebol eu acho que é lidar com os jogadores. Assessor de imprensa de um clube de futebol, acho que a maior dificuldade não é lidar com jornalista crítico, com jornalista que cria problema. Não só crítico no bom sentido, né? Jornalista que vai lá para... Mas tem jornalista que é cri-cri, que meio que cria problema. O maior trabalho é lidar com jogadores. O jogador normalmente é muito mimado. Ganham muito dinheiro, são muito jovens, muito cedo. Pouca gente diz não para os jogadores. Então, quando o jogador quer ir para casa e o assessor de imprensa pede para ele ir lá fazer uma entrevista, quando acontece alguma situação assim, é difícil para o assessor de imprensa. Quando algum jornalista está criticando um jogador, para o assessor de imprensa explicar aquilo, é complicado. E eu imagino que para o assessor de imprensa pessoal de algum jogador, explicar para ele por que é importante se comunicar assim, assado, falar com determinado meio, também é complicado. Então, eu imagino que a maior dificuldade de um assessor de imprensa que trabalha com futebol seja lidar com os jogadores. Mas nunca fui assessor de imprensa, né? Estou falando como boa parte das coisas que eu falo sem ter a menor ideia. Leonardo Melo 97. Acredita que um jogo amistoso, entre aspas, na última rodada favoreça tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras? Eu acho que sim. Eu falei isso ontem. Eu fiz ontem uma reunião com o pessoal do Cruzeiro e eu estava falando isso. Se o Cruzeiro vencer o Botafogo e entrar na última rodada leve, vai ser a primeira vez que a gente vai ver esse time do Cruzeiro jogando sem a corda no pescoço. Eu acho que isso pode ser bom para o Cruzeiro. Acho que eles podem jogar bastante melhor sem pressão. Veremos. Se isso acontecer, é excelente. Mas vamos ver se isso vai acontecer. Outra coisa também é, depois de tanto tempo com a corda no pescoço, depois que consegue o objetivo, dar uma relaxada grande demais e competir muito pouco. Também pode. Vini D'Ambros. Acha que o Arsenal tem alguma chance na Champions League? Tem muitas chances na Champions League. Uma das melhores campanhas da primeira fase, bem na temporada passada, bem nessa temporada. É um time que está se mostrando constante. Eu acho que nessa temporada está tendo mais dificuldade para ganhar os seus jogos do que na temporada. Acho que nem para ganhar os seus jogos, porque na temporada passada também ganhava alguns jogos com muita dificuldade. Eu acho que o Arsenal está tendo mais dificuldade de se impor, de impor o seu ritmo de jogo, de levar o jogo para onde ele quer, do que na temporada passada, especialmente na Premier. Na Champions teve um tropeço para o Lens, mas de resto os jogos foram como o Arsenal queria. Mas eu acho que pode sim brigar, né? Eu já tinha dito isso no início da temporada. O time que briga com Manchester City por mais de 30 rodadas na Premier League, ele briga com qualquer time por qualquer coisa. Porque ele fez o mais difícil, que era brigar com o Manchester City. Leandro Pacheco 5. Acha que o Vitor Roque vai se adaptar fácil? Não acho. Acho que vai se adaptar, acho que vai conseguir, mas eu acho que não vai ser fácil e rápido. O Vitor Roque é um jogador muito acelerado. O que é bom em algum ponto. Porque ele é um cara que vai querer bola na frente, que vai querer bola para ser muito agressivo. É um cara que vai estar no lugar certo na hora certa, são os pontos fortes dele. Mas para se adaptar a jogar no Barcelona, acho que mudar ritmo de jogo, jogar um pouco mais lento, um pouco mais pausado, tudo isso que eu não vejo nele, porque eu sempre vejo ele acelerando, vai ser importante que ele aprenda aqui. E não sei se vai ser rápido e fácil, porque ele é muito novo ainda, então ele ainda precisa de bastante tempo para aprender essas coisas, e aqui não é fácil, é uma forma de jogar muito determinada. Então, acho que vai se adaptar? Acho que vai se adaptar fácil? Não sei. Diria que nem tanto. Matheus X Barbosa, que manda toda semana as mesmas perguntas, mas hoje ele manda uma diferente. Fase de grupos na Champions dá muita emoção. Vide o grupo da morte. Por que vão mudar o formato? Cara, porque tem grupo do Manchester City que emoção que deu. Grupo do Real Madrid, grupo do Arsenal. Tem tanto grupo que tá dando emoção, não. Grupo da morte, sim. E de vez em quando tem alguns grupos que dão muita emoção. Mudar o formato eu acho extremamente positivo, tá? Para começar, a gente vai ter uma fase a mais de mata-mata. Num torneio de mata-mata, quanto mais mata-mata, acaba que melhor. Então, só o fato de ter um mata-mata a mais a partir da próxima Champions já torna ela melhor. E depois que na primeira fase a gente vai ter mais jogos entre times grandes. Todo clube vai jogar contra clubes do pote A, B, C e D. Então, os 8 primeiros colocados do ranking da UEFA são pote A. O Bayern de Munique vai jogar uma em casa e uma fora do segundo ao sétimo contra um deles. Uma em casa e uma fora.
O Barcelona, a mesma coisa. O Real Madrid, o Manchester City, esses clubes que estão lá em cima do ranking, todos eles vão jogar contra times do pote A. Então a gente vai ver uma briga muito grande desses times para serem primeiros, ficarem entre os 8 primeiros e fugirem do mata-mata extra que vai ter, porque do 9º ao 25º vai ter um mata-mata. Então vai ter mais jogos entre os grandes, uma disputa muito grande de posição para ficar nesses primeiros lugares, e depois tem um mata-mata a mais. Eu acho que aumenta o número de bons jogos e aumenta o número de jogos emocionantes também. Então eu acho positivo. A única coisa que eu não gosto é que se jogue contra adversários diferentes e esteja na mesma classificação. Não vai ter grupos, né? Todo mundo vai estar numa classificação só, jogando contra adversários diferentes. Isso é a única coisa que eu não gosto. Teve um menino aqui que pediu para não falar o nome. E aí, Marcelo, beleza? Não sei se a mina gostou do beijo. E agora? Tenta beijá-la de novo. Se ela quiser, é um bom sinal. Se ela não quiser, talvez você tenha errado. E como saber se beijou mal ou não? É difícil, porque dificilmente alguém vai te falar. Eu nunca falei para uma garota que ela beijava mal. Nunca falaram para mim também. Mas eu tenho certeza que alguma vez não encaixou. Então você vai ter que conviver com a dúvida sempre. Agora, se ela quiser de novo, é um bom sinal e continue por aí. Tente ler os recados durante o beijo. Se ela tá gostando, se ela quer mais, se ela termina o beijo bem ou não, se ela termina o beijo feliz ou não. E aí você vai aprendendo a arte da sedução. Ah, depois me ensina que eu não sei. Tô precisando de umas dicas também. Se bem que já não preciso mais, mas sempre é bom saber mais coisas. Eric Henrique 2911. Acha que o ataque do Cruzeiro seria diferente com o atacante Edu do ano passado? Acho que seria. Mas é porque agora que já deu errado, tudo seria diferente, tudo poderia ser melhor, né? No início da temporada eu também achava que teria que dar um salto de qualidade. Eu acho que Gilberto e Henrique Dourado, por exemplo, eram um salto de qualidade em relação ao Edu, que começou bem o ano passado e não terminou tão bem assim. Mas agora que Gilberto e Henrique não fizeram gols, acho que com o Edu iria melhor. Mas achar agora é bem mais fácil do que achar antes quando tinha que tomar decisão. Tem aqui duas do Thiago OMG Rocha. É tipo, oh my god, Rocha. MB, boa noite. Como você descreve a passagem do Ernesto Valverde? Valeria outra chance? Eu acho que foi uma boa passagem, assim, de 0 a 10, nota 7 ou 8. Não acho que valeria outra chance, porque já passou o momento. Mas, assim, ele acaba que parece que o Ernesto Valverde fez 2 jogos no Barça, né? Liverpool e Roma. Ganhou uma Liga Espanhola com uma derrota, sem o Messi, em Valência contra o Levante, um 5-4 que o Yerry Mina errou em 3 gols. Foi a única derrota. No ano seguinte volta a ganhar o Campeonato Espanhol, ganhou uma Copa do Rei também. O time ele conseguiu adaptar o que ele entende de futebol para o que aquele time precisava. Era um time muito velho. Messi, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Luis Suárez. Era um time... Arturo Vidal em alguma temporada. Era um time muito envelhecido e ele, Rakitic, e ele protegeu esse time envelhecido num ritmo de jogo diferente. Então acho que ele fez um bom trabalho. Administrar esses caras, as famosas vacas sagradas, não era fácil e ele também fez um trabalho invisível, fora de campo, muito importante. O Ernesto Valverde foi muito bem. Os resultados foram bons, em alguns momentos o jogo foi bom, a administração do elenco foi boa também. Acho que ele fez um trabalho excelente, de técnico, de bombeiro, de psicólogo, de tudo aqui. Agora, perder aquela vantagem de 4-1 da Roma e perder a vantagem de 3-0 do Liverpool diminui a nota dele. No geral, foi muito bem. Esses 2 jogos determinam uma nota um pouco mais baixa, acho que um 7,5 é uma nota justa para o que o Valverde fez por aqui. E a outra pergunta do Thiago, oh my god, Rocha. Você vibra internamente com os gols do Barcelona? Internamente, eu não sou de comemorar, de expressar. Primeiro que eu tô lá trabalhando, né? E segundo que mesmo quando eu não tô, eu só por dentro, assim. Até quando eu tô assistindo em casa e tal, eu não sou de... Eu sou mais de me expressar e de frustração, começar a ficar muito irritado que tá perdendo gol e socar o sofá, me jogar no chão da sala, quebrar elementos de valor. Tô brincando, isso eu não faço. Mas sim de socar sofá, essas coisas, de apertar a almofada. Mais de frustração do que de euforia, de alegria. Caramba, tem um aqui do Gilvan Newton. E o Newton dele é com W. E depois ainda tem um underline, como se existisse um outro Gilvan Newton com W. Com W não, com Y.
Beckler, achas que o Barça segue pelo menos até as quartas da Champions? Acho. Já tinha pegado essa. Frederico Chaves Sampaio, depois tem um J e nem coube todo o nome dele, deve ser Júnior. Há bares para beber ao redor do Estádio Olímpico e dentro, como é a venda? Dentro não tem venda de bebida alcoólica. Fora tem um bar perto do museu, que é não o Museu do Barça, o Museu de Arte Nacional da Catalunha, que é quando tá no meio da subida, aí tem um bar ali, que tem umas mesinhas e tal pra galera sentar. Mas de resto tem tipo uns trailers assim pra pegar bebida, mas não é tão tradicional beber na frente do estádio aqui não, especialmente do Estádio Olímpico, não tem tanto isso. Eduardo KJ. Oi Marcelo, vi numa notícia do Barça estar trocando a Nike pela New Balance, é verdade? Cara, tem muita pergunta sobre isso, Nike e New Balance. Eu não acho que seja verdade não, porque eu acho que a notícia não é essa. O que eu vi de notícia é que o Barcelona renovou com a Nike por muito tempo, de 2016 a 2028, e esse contrato hoje está ruim para o Barça. Então o Barça quer melhorar esse contrato com a Nike, ao mesmo tempo que quer uma melhor entrega dos produtos e tal. E que tem outras marcas esportivas interessadas em patrocinar o Barcelona. Só que não dá para quebrar o contrato com a Nike. Dá para tentar negociar, só que a Nike também pode falar, não, o contrato está aí, está assinado e vamos seguir ele até 2028. Então, eu acho que as coisas não estão minimamente avançadas para o Barcelona estar trocando a Nike pela New Balance. Acho que a New Balance, talvez, pelo que eu vi da notícia, tem interesse. Só que se a New Balance tem interesse e o Barcelona não pode romper com a Nike, não tem nada o que fazer. Se a Nike não quer melhorar o contrato do Barcelona, não tem nada o que fazer. E ponto, acabou. Tem uma aqui do W-E-W, Rosa. Como são as noites em Barcelona para os jovens solteiros cheios de amor para dar? Cuidado para não se comprometer com a dona, caso responda a minha pergunta. Eu vou te falar um negócio. Eu acho que não tem essa pegação do Brasil, por exemplo. Tenho amigos aqui solteiros, amigas também e tal, que saem, e vejo muita gente falando na internet que ninguém se pega na noite. O pessoal sai pra noite pra ficar ali com seus amigos e tal, e que a galera se pega em aplicativos. Tem uma amiga minha, inclusive, que mora em Paris, que também é amiga da Clara, não vou falar o nome dela aqui por capricho, simplesmente, que ela tá em Paris agora solteira, acabou de mudar, e ela fala, pô, ninguém se pega, você tá num bar, o cara vai, conversa com você, te passa o telefone pra você marcar um date com ele no dia seguinte. E aqui em Barcelona também, eu percebo até mais de meninas falando isso, que aqui você vai pra uma noitada e que não pega as pessoas, que elas pegam seu telefone, seu contato, seu Instagram, essas coisas, pra te procurar no dia seguinte e te chamar pra sair. Eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Não que não tenha umas loucuras, umas doideira, porque tem também. Mas eu acho que é mais isso, a galera sai mais pra curtir. E pra sair acho que é mais aplicativo. João Carlos 2000, underline. Beckler, como devo reagir a um story de uma mina que eu tô afim? Foguinho. Manda foguinho e depois de reagir ao story, vai lá nos seus emojis e manda mais foguinho. Depois me fala se deu certo ou não. Cara, seja simpático, faça elogio, um toque de humor, brinca com ela. Normalmente não faz brincadeira negativa. O mundo está muito cheio de negatividade. Então, às vezes, uma brincadeira negativa pega mal porque as pessoas são inseguras de postar coisas em redes sociais. Quando a pessoa posta, ela fica muito exposta. Exposta. Quando ela posta. Não teve nada a ver. E acho que se vem uma brincadeirinha negativa, a chance de você criar uma má impressão é muito grande. Por exemplo, eu não me acho inseguro nesse sentido, mas quando eu posto um vídeo malhando e vem alguém falar que eu tô malhando errado, eu falo, cara, quem é você? Às vezes quando é um profissional da área, é claro que eu até tiro dúvidas e pergunto o que tá errado e tal. Mas tem uma galera que às vezes quer brincar e brinca assim, você tá pegando pouco, hein? Cara, eu nem ligo se eu tô pegando muito ou não. Eu pego quanto eu aguento lá ele. E eu sei que a pessoa tá brincando, mas assim, é umas brincadeiras. Fala, cara, você não tem nada de positivo pra falar? Nada de positivo. Então, pra menina que você tá afim, mais ainda.
Sabe assim, não faça brincadeirinha negativa. Sabe? A menina posta ela cortou o cabelo. Aí você fala, tirou pra lavar, pô, tava tão bonito antes, sabe? Não seja desagradável nesse sentido. Fale coisas legais, tenha toque de humor, mas um humor positivo e mande foguinho. Foguinho é polêmico. Mande foguinho rindo. Manda foguinho e fala, pô, você tá tão bonita que até mereceu uma pedreiragem dessa de foguinho. Uma heterotopizada dessa de foguinho. Aí beleza. Douglas G. Valles. Marcelo, acha o campeonato de 2023 o melhor da história dos pontos corridos? Eu acho que compete bem com o de 2009. Como a gente está com as emoções mais ligadas agora em 2003, ele parece melhor. O de 2009 eu acho que tinha mais times para ser na boca ali para ser campeão, faltando 2, 3 rodadas do que agora. Porque agora o Botafogo já parece muito fora da briga, né? Menos pela pontuação e mais pela cabeça. Então acho que ficou, e com o Atlético ganhando de Grêmio e de Flamengo, o Atlético meio que tirou esses dois também. Então agora parece mais que Palmeiras e Atlético vão nas 2 rodadas finais brigar. Só que o de 2023 também tem muito time grande brigando lá embaixo, que eu acho que 2009 não teve tanto. Teve a arrancada do Fluminense, essa sim foi muito marcante, muito especial. Mas esse ano a gente tem Vasco, Santos, Cruzeiro e Bahia, tem 4 grandes ali ainda brigando. Então, acho que esses dois são os 2 melhores. ADM Eduardo Freitas. Uma coisa que você gosta e que ninguém acha que você gosta. César Menotti e Fabiano. A galera ficou muito surpresa que na minha retrospectiva desse ano tinha lá como acho que o 2º ou 3º artista mais ouvido. Eu gosto muito de algo muito específico do César Menotti e Fabiano, que é aquele DVD Café com Cum ao vivo, 2005. Foi o início do sertanejo universitário. Mal sabiam eles o mal que eles estavam causando pro Brasil como país, mas era bom demais. Era bom demais. Era o meu 2º ano de universitário. E o Café Cancún em BH, meus amiguinhos, era uma loucura, era uma doideira. E aí quando você escuta, ai, 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 anjo, e aí vai embora, é bom demais. Além do que, a família do meu pai é uma família do interior de São Paulo. A família do meu pai é de Olímpia, meu pai nasceu em Ribeirão Preto. Então tem muita ligação com música sertaneja. E o César Menotti e Fabiano foi os primeiros que fizeram releituras assim dessas músicas antigas que eu escutava na minha infância. Então, hoje eu ainda escuto porque me reconecta de lembrar da minha família, de lembrar do meu pai, de lembrar das viagens de carro que a gente fazia Olímpia BH de 7 horas de carro, muitas vezes ouvindo sertanejo, que na época eu nem gostava, hoje eu gosto mais, hoje é mais legal de ouvir essas músicas. Os mais recentes, eu fiquei sabendo ultimamente que tinha um pessoal aí que era uma dupla, achei que era uma pessoa só. Então hoje eu tô bem desconectado disso. Mas as pessoas não esperam que eu goste de César Menotti e Fabiano, e eu gosto, é legal. Meu povo, acabou, hein? Respondi vocês aqui em quase 50 minutos. Sexta-feira já tá aí, aqui já tá escuro, tá ventando bastante. Esse sábado, sexta-feira hoje eu vou ficar de boinha, mas sábado já tem um churrasco com meus amigos para comemorar que agora eu sou espanhol, que vai ser bom demais. Então, façam como eu. Até se preservem em algum momento, mas saibam que você vai precisar de sorvete em algum outro momento, que vai dar aquela fominha específica de sorvete com palha italiana. Não deixe faltar. E outra coisa, vocês não viveram o Café Cancún 2005 César Menotti e Fabiano. Que pena, vocês perderam, porque foi bom demais. Agora vai aproveitar o que for parecido com aquilo. Se vocês chegarem perto de uma diversão desse final de semana, com o que foi César Menotti e Fabiano nas noites de terça-feira de Belo Horizonte, porque quinta era observatório, terça-feira era Café Cancún. Se vocês chegarem perto daquelas noites, vocês vão ser muito felizes. Aproveitem essa noite, é início do mês, se o dinheiro do ordenado de vocês ainda não caiu, tá para cair. E eu quero ver vocês nessa sexta, muito loucos, olhando pro seu amigo do lado e falando, meu irmão, tá igualzinho o Café Cancún 2005. E seu amigo vai falar, como assim? Você nasceu em 2005. Você vai falar, eu sei. E vai deixar seu amigo sem entender nada. Seu amigo só vai virar de novo e falar, eu tô muito doido. E vocês vão ser felizes. É isso que eu espero de vocês. Vivam
Café Cancún 2005. Um abraço para César Menotti e Fabiano, que são 2 pessoas, poderiam ser mais até, são gordinhos eles, são fortinhos mesmo. E eu quero que vocês vivam isso como eu vivi em 2005, porque foi bom demais e dá até saudade, até porque no outro dia eu acordava, ia para a faculdade, ia trabalhar como se nada tivesse acontecido, porque eu nem tinha ressaca. Hoje, vou fazer um churrasco no sábado, estou muito preocupado que Barcelona e Atlético de Madrid jogam no domingo às 9 da noite e eu tenho que estar em condições de ir. E é provável que eu não esteja. Beijo, gente. Bom final de semana. Valeu.